Você faz parte de uma geração doente. Os nossos contemporâneos são pessoas afetadas. E você precisa ser cuidadoso para ver se isso também não acontece com você. A doença dessa geração, ela vem da sua presunção, do seu orgulho, da sua arrogância. Sabe, é a geração que diz assim, ó, a vida é tua, você pode o que você quiser, você vai aonde os teus sonhos te levam, seja proativo, o que você quer você pode, e outras falas desse tipo, que parecem revelar uma geração forte, guerreira, resolvida, mas na verdade não, revela uma sociedade doente e orgulhosa. Basta a gente observar o que aconteceu lá no Éden, porque o pecado básico de Adão e Eva foi o orgulho, e o resultado foi a doença espiritual e todas as doenças que vieram a partir daí. Bom, nós estamos fazendo uma jornada com Davi, não é isso? E nessa jornada com Davi, a gente vai hoje concentrar mais num personagem que ele é muito constante nessa estrada, que é Saul. Saul, ele era um homem doente, ele era psicologicamente doente, ele era espiritualmente doente. Saul, ele era desequilibrado, Saul, ele era psicopata, ele era orgulhoso, ele era muito orgulhoso e se tornou rei em Israel. Homens desequilibrados chegam a posições elevadas. Isso é terrível, mas acontece com muita frequência. E quando eu me refiro a homens, na verdade, eu estou me referindo a pessoas. Pessoas desequilibradas chegam a cargos de liderança, cargos de governo e tudo mais. São pessoas orgulhosas que pensam que tudo podem e por isso lutam por uma posição de liderança e de governo. E os palácios, eles estão cheios de psicopatas. Nós somos governados por muitos que são psicopatas. Bom, o que é que a história de Saul nos revela para a gente dizer que Saul é doente, é psicopata? Saul, toda a história está aqui no primeiro livro de Samuel, tá bom? E eu vou citando, passando aqui alguns momentos. Saul, ele tinha uma autoimagem bastante negativa. Autoimagem é a maneira como a pessoa se vê. E isso afeta todas as relações e todas as decisões. Então, autoimagem, aqui não, esse auto não tem a ver com elevada imagem de si mesmo. Não, não. Auto é a maneira como a pessoa se vê a si mesmo. O ideal é que você tenha uma autoimagem realista, uma autoimagem em que você tenha bastante realismo quanto às suas fragilidades e quanto às suas potencialidades, né? Tudo isso seja visto com muita clareza. E por que a gente vê que Saul tinha uma autoimagem negativa? Quando Samuel, a história ela tem outros capítulos anteriores, né? Mas quando Samuel vai ungir Saul como rei, ele reúne as tribos e as famílias de Israel para ungir Saul, e ele procura Saul. E sabe o que o texto diz em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 22 a 23? Fala assim: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem, que é Saul, vier ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali. Estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo, do ombro para cima. Veja, ele foi tirado do meio da bagagem, aonde ele estava se escondendo, né? Saul, ele tinha uma autoimagem negativa e exatamente por isso ele era muito arrogante. A gente tende a pensar, né? Não, a pessoa arrogante é porque ela se vê como uma pessoa que pode muito, que sabe, que consegue, então ela é presunçosa, arrogante. Não. A arrogância é a capa tomada para esconder a fragilidade. Lembra que eu falei semana passada que Saul,
ele tinha cara de rei, mas caráter de menino. Então, ele usa a arrogância para se posicionar como alguém que sabe, que pode, que consegue, mas na verdade extremamente frágil. E por que eu falo que ele era arrogante? Na guerra contra os filisteus, ele assume uma posição que não era reservada a ele, era reservada aos descendentes de Arão. Ele assume a posição de sacerdote e vai oferecer um sacrifício antes dele ir para a guerra contra os filisteus. A pessoa que tem uma autoimagem negativa, ela tenta provar o seu valor tomando atitudes e assumindo desafios que não são seus, para mostrar que ele pode, que ele consegue. Saul, ele tem uma fala irrefletida. Ele fala movido pelo seu orgulho. Veja, ele está na guerra e aí ele fala: olha, todos os soldados estão proibidos de comer qualquer coisa enquanto eu não me vingar dos meus inimigos. Só que o seu próprio filho Jonatas não ouve isso. E aí está todo mundo com muita fome, todo mundo com as pernas bambas de fome. E Jonatas vê um favo de mel e com a vara ele futuca o favo e põe o mel na boca, e aquilo traz brilho para os olhos dele. E aí o pessoal fala: não, o teu pai disse para você não fazer, para ninguém comer enquanto ele não se vingasse dos seus inimigos. E todos os soldados morrendo de fome. E aí Jonatas fala: não, isso não pode ser assim, veja que os meus olhos brilharam, né? Essa fala irrefletida de Saul. Saul, ele foi desobediente mesmo na luta contra os amonitas. Ele tem que destruir tudo. Eu sempre cito essa história, né? E ele não destrói, ele separa o melhor do boi e das ovelhas. Ele tem um conceito tão mais alto dele mesmo, tão mais alto, que ele fala assim: não, o que Deus disse para fazer é que Deus não sabe o valor das coisas. Foi lá e ele separou o melhor que ele deveria destruir, ele separou para isso. Ele achou que a avaliação dele era melhor que a avaliação de Deus. Sabe uma coisa interessante? É como o complexo de inferioridade se manifesta em sentimentos de superioridade. Vou repetir. O complexo de inferioridade se manifesta muitas vezes em sentimentos de superioridade. Quando você vê alguém posudo demais, saiba que dentro daquela pessoa tem um menino assustado. Saul, ele era um homem interiormente atormentado. Você lê no capítulo 16, versículo 14, né? Depois que Saul foi desobediente, Deus então tirou o espírito dele, porque ele não seria mais rei. Fala que, tendo se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16, 14. Então ele era um homem interiormente atormentado. Ele era aliviado dos sintomas por uma musicoterapia, pela música tocada por Davi na harpa. Aquilo aliviava o sintoma, mas ele era um camarada perturbado, era um camarada atormentado. Saul era um homem enciumado. Como ele se via de maneira muito fragilizada, ele se enciumava da vitória de qualquer outro. Então, depois que Davi vence Golias, o pessoal enaltece Davi, e aquilo enche o coração de Saul de ciúme, não é? Ele fica muito irritado. 1 Samuel capítulo 18, versículo 10 e 11. 1 Samuel 18, 10 e 11, fala que no dia seguinte um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança que arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Então, Saul era um camarada enciumado e ele era um camarada impulsivo. Então, veja, 2 características de uma pessoa doente, né? Ele
como ele se vê muito pequeno, muito fragilizado, ele morre de ciúme dos outros, e se puder destruir os outros, ele vai destruir os outros. Por isso que é muito perigoso, né? Andar próximo de uma pessoa assim, porque se você for vitorioso perto de uma pessoa assim, você se torna alvo dessa pessoa, né? Mas lógico, eu estou falando dos outros, mas você tem que analisar você mesmo. Se você não é ciumento demais, e você não é impulsivo demais, isso revela essa fragilidade interior que existe em você. Saul, na verdade, Saul ele era maquiavélico mesmo, né? No capítulo 18, no versículo 17, disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Então ele prometeu a filha dele para Saul, para Davi ir para a guerra, que era a guerra dele, na esperança de que os filisteus matassem Davi. Olha só, ele colocou a filha dele como boi de piranha, né? Eu vou usar minha filha para atrair Davi e para levar Davi para a guerra, porque assim Davi vai morrer lá naquela guerra. Então ele era um camarada extremamente maquiavélico. Saul, ele era um homem obstinado. No capítulo 19, versículos 9 e 10, a gente lê de novo, né? O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul, estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou de seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Parece o outro texto, né? Exatamente a mesma coisa. Tá lá Davi dedilhando a sua harpa, Saul é tomado por uma cólera, pega a lança, joga contra ele. Ele era obstinado, ele queria fazer aquilo, ele repetia aquilo. Uma característica da sua enfermidade. Saul, ele era um homem calculista. No capítulo 19, versículos 14 e 15, ele manda os seus servos buscarem, porque quando Davi foge, ele foge para casa e agora ele já está casado com Mical, que é outra filha de Davi, e aí Mical ajuda ele a fugir, né? E aí diz aqui: tendo Saul enviado mensageiros que trouxesse Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-mo mesmo na cama, para que o mate. Então ele era um camarada calculista. Não, ele está doente, vai lá, busca, traz com cama e tudo, eu vou realizar aquilo que eu estou me propondo a realizar. Na verdade ele é um psicopata mesmo. Capítulo 20, versículo 33, né? Fala que então Saul atirou-lhe com a lança para o ferir. Está falando de novo de Davi? Não, agora está falando do filho de Saul. Saul jogou a lança contra Jonatas, o seu próprio filho, né? Então nesse caso Jonatas percebeu que o seu pai já havia determinado matar Davi. Então ele era um camarada que ele não media esforços para alcançar aquilo que ele queria. Mesmo que ele tivesse que entregar a filha dele, Merabe, para Davi, ou mesmo que ele tivesse que matar o filho dele, Saul é um homem extremamente vingativo. No capítulo 22, versículo 17, disse o rei aos da guarda que estavam com ele: volvei e matai os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não o fizeram saber. Porém os servos do rei não quiseram estender a mão contra os sacerdotes do Senhor. Davi que foge para Nob, né? E aí o pessoal vê lá Davi, Doeg vê Davi, depois conta para Saul, e aí o rei manda chamar os sacerdotes de Nob e manda matar todos eles, só porque eles não contaram para Saul que Davi estava lá. Então ele era um camarada vingativo, né? Ele matou mesmo. No capítulo 28, versículo 7, a gente vê que ele era um homem extremamente prepotente. 28, no versículo 7. Então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium,
para que me encontre com ela e a consulte. Ao versículo 6, consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Então disse Saul, apontai-me uma mulher que seja médium. Veja, é como se Saul dissesse assim, eu consultei a Deus, Deus não me respondeu, nem por profeta, nem por Urim, nem por sonho, então agora eu vou consultar aquilo que Deus proibiu, porque Deus havia proibido consultar os mortos, né? E ele vai lá consultar, ele era um camarada extremamente prepotente. E Saul, ele é um suicida. Capítulo 31, no versículo 4, então Saul disse ao seu escudeiro, arranca a tua espada e atravesse-ma com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não o quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Ele preferia morrer do que aceitar a derrota. Quando ele viu que os filisteus iam vencer, ele preferiu tirar a própria vida e morrer do que aceitar aquela derrota. Olha, na base da doença psíquica de Saul estava uma doença espiritual. Ele deixava de reconhecer que a sua vida era derivada. E porque ele deixava de reconhecer isso, a sua psique se endurecia, se enrijecia. Quanto mais Saul queria ter controle, quanto mais Saul queria ser dono de si mesmo, mais a sua psique se esclerosava, se endurecia, se enrijecia. A base da doença de Saul era querer ter controle, era achar que ele era dono da sua própria vida. Pedro que fala que a humildade nos leva à exaltação. Eu vou ler aqui 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6. 1 Pedro 5, 6, Pedro fala assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. É bem o que acontece com a gente, né? A gente quer alguma coisa, a gente começa a ficar ansioso. Não, eu vou conquistar, eu vou alcançar, eu vou lutar, porque eu quero, se eu quero, eu posso. E aí essa exaltação, ao invés dela nos lançar no braço de Deus, como diz o versículo 8, né? Ela nos lança no braço do maligno. Que no versículo 8 ele fala assim, né? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Então você tem essa opção, né? Ou você se cura, se humilhando diante de Deus, reconhecendo que você não tem controle e que você não precisa ter controle, porque Deus tem cuidado de você e a seu tempo Deus vai te exaltar. Ou então você vai ser como Saul, não, eu vou lutar porque aquilo que eu quero eu vou alcançar, eu vou porque eu posso e coisa e tal, e aquilo vai tornar você cada vez mais doente. Cuidado, não dê ouvido a esse canto de sereia que diz que tudo você pode. Não torne a tua fragilidade em orgulho, mas torne a tua fragilidade em humildade, porque o orgulho, ele é adoecedor, a humildade, ela é curadora, e você vê isso bem nesses dois personagens da nossa jornada, né? Hoje eu falei bastante de Saul, e como Saul, ele foi doente porque ele era orgulhoso, mas a gente depois vai ver Davi, ele foi pecador também. Davi comete, ao longo da história dele, você vai ver quantas cabeçadas Davi deu, quanta burrada Davi fez, quanto pecado Davi cometeu. Mas Davi, as próprias escrituras lá no Novo Testamento diz que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um camarada que ele sabia reconhecer quem ele era e quem Deus era. Davi era um camarada bastante humilde. Nessa jornada, escolha o teu caminho. Você quer andar com o doente Saul
orgulhoso Saul? Ou você quer andar com o pecador e frágil, mas humilde Davi, que deixou um grande legado para o povo de Deus, um grande legado para a humanidade em geral? Então escolha hoje qual é o teu caminho. Deus te abençoe.